Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Odicimar Angeli e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre gestão de riscos. O que é um risco, primeiramente? Risco é tudo aquilo que pode ocorrer que foge do nosso planejamento normal ou da normalidade de algo. Então, para gerenciar riscos, você precisa conhecê-los. Você precisa conhecer o que você faz ou o que você está fazendo de atividade, isso num âmbito geral. Tudo que você faz tem risco, mas nem todos os riscos são conhecidos. Então você vai é, fazer uma gestão de riscos conhecendo primeiramente os processos daquelas atividades que você faz. Quando eu falo que tudo tem risco, por exemplo, você vai na padaria comprar um pão. Qual é o processo? Sai de casa, abre o portão, vai na calçada, anda na rua, chega na padaria, pede o pão, recebe o pão, paga, volta para casa, faz o caminho reverso, abre o portão, entra em casa. Beleza? Estou sendo bem sucinto aqui e bem sigelo aqui, é, ou até simplório demais na minha colocação, mas para vocês verem. Aí vocês pegam essa atividade, que é ir na padaria comprar um pão, e verifica o que pode acontecer nessa ida e volta na padaria. Você pode sair, esquecer de trancar a porta, pode vir alguém entrar na sua casa. Você pode sair, esquecer o portão aberto, o cachorro fugir. Você pode andar na rua, o carro pode te atropelar. Você pode chegar na padaria, não ter pão, você pode chegar na padaria, não ter levado o dinheiro para pagar, você pode andar na rua, acontecer algo. Ah, mas isso é negacionismo. Não. Isso é riscos que podem acontecer. Agora, qual a probabilidade desse risco acontecer? É que a gente precisa entender qual o risco é, o nível do risco desse tipo de risco que a gente vai apontar dentro do processo, qual o impacto que pode ocorrer se esse risco acontecer. Então, você precisa, dentro desse processo, identificar os riscos, o nível desse risco, se ele é baixo, é baixíssimo, baixo, médio, alto, altíssimo, enfim, cada é, pessoa, cada gestor de risco, ele tem a sua métrica, mas são métricas muito parecidas. Ah, qual a probabilidade desse risco acontecer? Ah, 1 em 100. A probabilidade dele acontecer? Ah, pouco provável que aconteça. Ah, é pouco provável que eu saia de casa e deixe a porta aberta. Então, risco baixo, baixíssimo, muito pouco provável. Pouco provável que eu esqueça de fechar o portão porque eu tenho um temporizador e mesmo se eu esquecer, esse portão vai fechar. Então, beleza. Qual o risco de eu atravessar a rua e o carro me pegar? Opa, aí já aumenta o nível do risco. Aí já passa a ser provável desse risco acontecer. Se acontecer, qual o impacto que vai ter na minha vida, na minha família, no meu dia a dia, se esse risco acontecer? Então, em tudo que a gente faz, por que que eu trouxe essa ilustração aqui, de uma forma bem simplória, como eu disse? É porque tudo que você vai fazer na vida tem risco, tem as probabilidades de acontecer, tem o impacto, que pode ser baixo, médio, alto, altíssimo, de acontecer.
Então, dentro da sua empresa, você precisa conhecer os riscos para saber o que fazer com ele. Então, cada processo, cada atividade, né, que você faz, tudo que você faz dentro da sua empresa, na sua casa, como eu falei, no seu dia a dia, tudo são processos. Você tem atividades que você segue, aquele fluxo de processos ali. Quando você conhece essa atividade, ou seja, conhece esse fluxo de atividades dentro desse processo, você começa a pensar quais os riscos que tem ali dentro daquele processo. Quando você entende quais são os riscos, você começa a verificar se o risco é alto, baixo, é médio, baixo, baixíssimo, se a probabilidade dele acontecer é pouco provável, se é provável, muito provável, e se acontecer, qual o impacto disso? É baixíssimo, baixo, médio, alto? Então, para tudo que você vai fazer, precisa ser feito análise de risco. A partir do momento que você tem essa análise de risco em mãos, que você mapeou o seu processo, que você mapeou a sua atividade, que você conseguiu identificar quais os riscos que existem ali e a probabilidade, o impacto, o nível de criticidade desse risco, opa, quase embolei aqui, a criticidade do nível desse risco aí você começa a, a pesar mais algumas coisas. Aí você consegue verificar a tratativa desse risco, qual será? Se ele é crítico, se o impacto é, é alto, se a probabilidade é muito provável. Então, esse risco no total dele é um risco crítico e tem uma urgência para ser tratada. Se você tem um risco que é de criticidade ali, média, o impacto dele vai ser baixo, a probabilidade dele acontecer é alta. Você vai colocando ali na sua matriz ali e vai vendo se ele vai ser um risco crítico, se ele vai ser um risco alto, se ele vai ser um risco médio, baixo, e quais as formas de tratativa dele. Ah, para eu tratar esse risco, ele é crítico, eu preciso investir para ele tratar e eu preciso tratar dele logo porque a probabilidade dele acontecer é muito alta. Então, coloca na sua planilha de urgências. Quais as urgências que você tem? Então, o nível de urgência da tratativa daquele risco, ele é muito crítico, é provável de acontecer. Opa, tem que tratá-lo logo. Ah, eu tenho um risco que ele é alto, mas é crítico para a empresa, mas a probabilidade dele acontecer é muito baixa e o investimento dele é muito alto. Opa, eu não vou tratar esse risco agora, mas eu vou perseguir esse risco. O que que eu vou perseguir esse risco? Eu vou deixar ele mapeado e vou estar sempre de olho nele para ver se oscila alguma coisa ali e se pode ocorrer para eu poder mitigar. Então, você persegue esse risco. Ah, esse risco é médio, se acontecer, ele é alto, o impacto é médio, baixo, e o investimento para tratar esse risco, tanto em tempo quanto em investimento financeiro, ele é baixo. Então, eu vou tratar esse risco, eu vou eliminar esse risco. Eu consigo eliminar? Ele não vai acontecer mais? Não, então eu elimino. Ah, eu consigo tratar, mas pode ser que ele ocorra. Eu não consigo tratá-lo totalmente. Então, eu estou mitigando esse risco. Então, você consegue, dentro dessa esfera de gestão de risco, você pode eliminar um risco, você pode perseguir esse risco, ou seja, colocar ele no seu radar e deixar ele sendo monitorado. Você pode mitigar esse risco, ou seja, tratar esse risco, mas em algum momento ele pode aparecer. Mas eu tratei e a probabilidade dele acontecer vai ficar muito baixa. O impacto, se ele acontecer, ele passou a ser médio baixo. Ah, o risco
A criticidade desse risco, ela diminuiu com a mitigação, ou seja, eu minimizei qualquer dessas três situações que podem ocorrer. Ou tem um risco que ele existe, tem um risco que ele tem um impacto baixo, tem um risco que a probabilidade dele acontecer é muito baixa. Então, eu aceito esse risco e levo ele numa boa. Eu vou conviver com esse risco. Então, eu posso eliminar o risco, eu posso mitigar o risco, eu posso controlar ou perseguir esse risco, ou eu posso simplesmente não fazer nada e aceitar que o risco existe, mas não preciso de nenhuma ação. Quando é que isso acontece? Quando ele é baixo e o investimento dele, normalmente, né, isso acontece. Quando ele é baixo e o investimento para tratar, tanto financeiro como de tempo para tratativa, ou a dificuldade de tratativa, é muito alto. Então, normalmente, se aceita o risco nesse sentido. Então, é muito importante que você, para cada atividade dentro da sua empresa, você tenha mapeado o fluxo dessa atividade, os riscos relacionados a essa atividade, é, jogue esses riscos numa matriz de risco e ali faça os cálculos desse risco para saber se ele é muito grave, urgente, se ele é médio, mas é urgente, se ele é urgente, mas o impacto é baixo, e vai colocando nessa matriz para saber a tratativa lá no final e você ter esse controle. Isso é fazer gestão dos riscos, beleza? Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Um vídeo bem rapidinho. Se tiverem alguma dúvida relacionada à gestão de riscos, podem me procurar, podem mandar e-mail, eu deixo sempre na descrição do vídeo o e-mail para contato, se precisarem de mais algum auxílio, tiverem alguma dúvida, me procurem, eu terei todo prazer em atendê-los, ok? Então vamos ficando por aqui. Obrigado por me acompanharem até o final desse vídeo e espero vê-los aí nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até lá.